Então, de uma maneira geral, como eu disse, eu não era a favor da demissão do Nagelsmann, acho que o trabalho não era um trabalho ruim, mas o Tuchel também é um ótimo treinador e tem tudo para fazer do Bayern de Munique um dos favoritos ao título da Champions nessa temporada. Nós tivemos a bomba desta quinta-feira, né? Julian Nagelsmann não é mais um treinador do Bayern de Munique. Thomas Tuchel é o novo técnico do Bayern e dizendo que nas próximas horas o Bayern ia efetivar isso ou ia anunciar isso. A personalidade de Thomas Tuchel levou ele à vitória, mas também a ter alguns percalços no caminho. Será que ele consegue controlar essa personalidade dele e se tornar um dos melhores técnicos da história do futebol? Um time, uma máquina, 11 bestas enjauladas com ódio. O Bayern de Munique, até pouco tempo atrás, era chamado de o rolo compressor alemão, acompanhando o sonoro 7-1 de 2014 de sua seleção, e o time realmente fazia jus ao apelido. Goleadas absurdas eram aplicadas, como 8-0, 7-0, 12-0 nas copas locais, e o famoso 8-2 contra o poderoso Barcelona. Era um time temido, não só na gestão de Hansi Flick, mas o time de Guardiola também era quase imbatível e por muitas temporadas era considerado como o melhor elenco do planeta, com opções de muita qualidade no banco de reservas. Mas atualmente, quando você descobre que tem um jogo do Bayern, a expectativa não fica tão alta e o time adversário não sente aquele temor e respeito em campo que se via antigamente. Essa é a história de como Tuchel destruiu essa aura poderosa do Bayern e por que ele não deu certo no comando bávaro, pelo menos até aqui. Então já muta seu mundo real e vem comigo para mais uma análise de trave a trave. E galera, um recado rápido, que é bem rápido mesmo, não vai levar nem 20 segundos, não precisa nem pular. Eu criei um clube de membros pro canal e tem muito benefício para quem decidir me apoiar. Clica no botão Seja Membro, que aparece quando você se inscreve no canal, e dá uma olhada. Nesse mês de fevereiro tem sorteio de uma camisa retrô da KB Prime e o valor é bem baixo mesmo. E como tá no começo, você tem mais chance de ganhar se apoiar agora. Se você também quiser ver as camisas, dá uma olhada no Instagram dos caras e é isso, bora pro vídeo. Para entender a chegada de Tuchel no Bayern de Munique, precisamos citar a saída de um cara jovem que era muito promissor e que precedeu a entrada do alemão mais velho, Julian Nagelsmann. Ele é um treinador jovem e muito promissor, vinha fazendo um trabalho excelente no Leipzig, com o time jogando muito bem e não à toa, o Bayern de Munique paga sua multa rescisória e Nagelsmann se torna o técnico mais caro da história. E com um contrato de 5 anos, o que não é muito comum para essa função. Então realmente a dirigência do Bayern confiava nele e parecem ter estudado e planejado bastante antes de tomar essa decisão. Os nomes fortes dessa contratação foram Oliver Kahn, que é ídolo do clube como goleiro e estava no cargo de presidente executivo, era o CEO do Bayern, e o diretor esportivo da época, que era Hassan Salihamidzic. Não sei se a pronúncia tá certa, mas é esse nome que tá na tela. Então ele chegou com bastante expectativa, e eu preciso te falar, o Bayern estava longe de ser um time ruim. A primeira temporada de Bundesliga dele foi bem parecida com a última de Hansi Flick. Foi campeão com só um ponto a menos, teve só uma derrota a mais e um gol a menos marcado. E isso fez com que a expectativa sobre Nagelsmann aumentasse ainda mais. Ele conseguiu manter o bom futebol do time de Flick e os resultados vieram na Liga Nacional. Na Champions, o Bayern caiu nesse grupo aí, que não era dos mais fáceis, e simplesmente venceu todos os jogos, caindo de forma decepcionante para o Villarreal. E nessa partida, o clube espanhol expôs como esse time podia ser desorganizado defensivamente e sofria muito nos contra-ataques. O Bayern sempre foi melhor ofensivamente que defendendo mesmo. Os duelos anteriores na Champions contra o Real Madrid demonstram isso, mas agora estava pior, e o que parecia ser impensável nas gestões de Guardiola e Flick, como cair na Champions para o Villarreal, se tornou realidade. Mas isso não apagou a temporada do clube e as expectativas para a seguinte, e em 22-23 a história estava se repetindo. Um início bom de Bundesliga, chegando até a rodada 20 com apenas uma derrota, e na Champions eles caíram no grupo parecido com a temporada anterior, e novamente o Bayern consegue ser muito superior nos jogos e ter 100% de aproveitamento. Nas oitavas de final, em fevereiro contra o PSG, o time também consegue passar de forma tranquila, sendo melhor nos 2 jogos, e na Bundesliga
estava em primeiro ainda, mas uma derrota na 25ª rodada fez o time cair para a segunda colocação e ficar 1 ponto atrás do Borussia Dortmund. Foi após essa partida que Nagelsmann foi demitido do Bayern e chegava Thomas Tuchel para o seu lugar. Foi uma surpresa para todo mundo, assim como havia sido a saída de Tuchel no Chelsea, e o motivo oficial para essa troca foi para manter as chances de conseguir a tríplice coroa na temporada. Bem, foi isso que foi dito. Cara, o primeiro ponto é que é outra realidade mesmo, né? Os caras são muito mal acostumados. Não deve ser fácil trabalhar no Bayern de Munique. Os caras ficaram acostumados com as vitórias em toda a temporada, e qualquer deslize ou mínimo erro no estilo de jogo já é motivo para balançar e alguém ser demitido, mesmo estando bem em todas as competições disputadas. Não que eu realmente acredite que esse foi o principal motivo, mas colou com a torcida. E enfim, não era de agora o interesse de Bayern no Tuchel. Em 2018, eles já haviam tentado a contratação do treinador, que supostamente já havia até se apalavrado com Rummenigge, mas o presidente do Bayern decidiu manter a lenda Jupp Heynckes no clube e Tuchel acabou indo para o PSG no ano seguinte. E já voltando para a época atual, surgiram rumores de interesse do Tottenham e do Real Madrid no técnico alemão, e parece que com o Tottenham houveram até conversas de que ele seria o principal nome para substituir Antônio Conte. E o Bayern, vendo que novamente poderia ficar sem seu antigo interesse, se moveu rapidamente para contratá-lo. Esse também foi um dos motivos, o medo dos dirigentes de perderem Tuchel novamente e ficarem com aquele sentimento de e se? Será que perdemos uma grande chance? Mas cara, em termos estratégicos e de planejamento, isso foi horrível. Tudo bem que Tuchel chegou no meio da temporada e foi campeão da Champions com o Chelsea, mas eles ofereceram um contrato de 5 anos ao Nagelsmann. Tratavam ele como o futuro do clube, dizendo que havia um projeto de longo prazo ao redor do jovem promissor. Cara, para você ter uma breve ideia do quão absurda e impensável foi essa decisão, 4 dias antes da demissão, o presidente do Bayern, Herbert Hainer, havia dado uma declaração elogiando Nagelsmann, dizendo que taticamente ele era muito bom e revolucionário, em contraponto aos rumores que surgiram de que os jogadores estavam questionando as escolhas táticas do treinador e que supostamente não estavam mais interessados no trabalho. Ele diz isso, que ele era muito bom taticamente, diz que o clube tinha feito o planejamento para ele e 4 dias depois ele estava sendo demitido. É inacreditável, é amadorismo, até mau caratismo. Não tem como isso acontecer em um clube sério. E é claro, nenhuma história tem só um lado. E Nagelsmann não é todo inocente e o coitado que esse vídeo faz parecer até aqui. Alguns torcedores questionavam sim a falta de variação dele nos jogos quando precisava sair de situações adversas, como na derrota para o Bayer Leverkusen, que o fez perder a liderança, e supostamente ele também teve parte na saída de Lewandowski. O polonês havia declarado sua vontade de deixar o clube ao término da gestão de Flick, mas há rumores de que Nagelsmann possa ter tido parte nessa tomada de decisão dele. Não sei se em alguma conversa com o jogador ele disse algo que foi um impasse entre os dois, ou se a ideia de jogo dele não envolvia um centroavante com as características de Lewandowski, mas ele manifestou seu desejo de sair e quando isso aconteceu, ele deu uma declaração dizendo que era o sonho dele jogar em La Liga e que não havia problemas com o Bayern. Mas parando pra pensar, ele ficou 8 temporadas no Bayern, cara. 8 anos. Por que ele não saiu antes, se esse era o sonho dele? Não acho que faltaria oportunidade para o Lewandowski, nem no Barça e nem no Real. Ele foi o melhor atacante do mundo por 2 temporadas. A não ser que o agente dele seja uma topeira, ele conseguiria arrumar uma vaga na La Liga. Por isso, eu acho que essa declaração pode ser verdade, mas acho difícil ser o único motivo da saída dele. Ainda mais quando menos de um mês após dar essa declaração, e após já estar no Barcelona, ele dá outra declaração dizendo que as pessoas no Bayern mentem e prova que a relação não vinha sendo tão boa assim. Um outro ponto que pode ter prejudicado a relação do Nagelsmann com os jogadores foi o episódio envolvendo o preparador de goleiros. Nagelsmann se desentendeu com Tapalovic, preparador de goleiros que estava desde 2011 no clube e era muito amigo de Manuel Neuer, lendário integrante do Bayern. O motivo principal para essa ruptura, segundo apurações, foi que Nagelsmann não gostou da forma com que ele trabalhava e achava que ele priorizava demais Neuer em detrimento aos outros goleiros, e por isso não tinham a evolução esperada, e nessa época o clube havia contratado Sommer para suprir a ausência de Neuer que estava machucado.
Sem dúvida, esse foi um episódio que melou a relação do técnico com o grupo de jogadores. Com Neuer, certamente não havia mais relação depois disso, e como os vestiários pelo mundo todo são divididos, certamente tiveram outros que embarcaram nessa. Mas chegando ao Tuchel, bom, ele havia sido contratado para potencializar as chances de uma tríplice coroa, segundo aquela entrevista de Oliver Kahn, e em seu primeiro jogo já teria a primeira prova de fogo, a primeira final, o duelo contra o Borussia Dortmund, valendo a liderança da Bundesliga. E nesse caso, Tuchel vence o duelo, enfiando 4-2 no seu ex-time e voltando à primeira posição. Mas essa tranquilidade duraria pouco, e na próxima rodada, os bávaros já perderiam para o Freiburg e estavam eliminados da Copa da Alemanha. E já no segundo jogo de Tuchel, as chances da tríplice coroa caíram. Em apenas 2 jogos, os planos de Oliver Kahn e a justificativa para a demissão do Nagelsmann acabaram. Não é inacreditável isso, cara? E no jogo seguinte, eles venceram o mesmo Freiburg por 1-0 na rodada da Bundesliga. É muito icônico esse momento. E a sequência foi bizarra. 4 jogos sem vitória, sendo eliminado da Champions pelo City, perdendo de 3-1 para o Mainz. Enfim, em apenas 6 jogos, o time não só acabou com as chances de tríplice coroa, como estava apenas a 1 ponto de vantagem sobre o Dortmund, que era a única chance de título que havia sobrado. E isso se manteve até a rodada 32, lembrando que a Bundesliga tem apenas 18 times, então são 34 rodadas, e faltando 2, o Bayern só dependia de si para pelo menos ser campeão nacional. Na rodada 33, eles perdem para o Leipzig e ficam a 2 pontos atrás do Dortmund, que por sua vez, na última rodada só precisaria de uma vitória contra o Mainz, jogando em casa, time que não disputava mais nada, nem rebaixamento, nem competição europeia, e o sonho da tríplice coroa virou tríplice fracasso. Só que aí tivemos ela, uma botafogada inacreditável do Dortmund, e o Bayern sendo campeão sem querer querendo. Mas os bastidores do clube não estavam nada contentes mesmo com esse título. Oliver Kahn já tinha sido demitido junto com o diretor esportivo Salihamidzic, e nem festejaram o título. A saída de Lewandowski, a troca entre Nagelsmann e Tuchel do nada, e o episódio com o preparador de goleiros, os diversos problemas internos como a briga entre Sané e Mané, certamente pesaram para Kahn, e o ídolo do clube não suportou a pressão e todas as decisões ruins que tomou. E só para fechar essa temporada, o Bayern, em um recorte de 12 jogos com Tuchel, só venceu um por 3 ou mais gols de diferença em uma partida, coisa que nunca aconteceu com Nagelsmann ou Hansi Flick. Ou seja, alguma coisa aconteceu com aquele rolo compressor e Tuchel não conseguia mais impor a intensidade ofensiva que se tornou característica do clube. Eles marcaram 22 gols e sofreram 17 nesses 12 jogos. É uma proporção horrível para os padrões Bayern de Munique. Eu não vou tratar sobre as atuações do time na temporada passada, já que Tuchel teve poucos jogos e poderia usar a desculpa de ter pego o barco andando, mas tiveram atuações muito ruins. Só que acho mais justo pegarmos as atuações dessa temporada. Tuchel utiliza como base um 4-2-3-1 desde a primeira partida dele no Bayern, e isso vai na contramão do que vinha sendo trabalhado com o Nagelsmann. Tudo bem que Julian também utilizou muito esse esquema, mas ele vinha implementando devagar um sistema com 3 zagueiros que potencializava a atuação dos alas, que não são conhecidos por serem bons defensivamente. E ele teve boas vitórias com esse esquema, como a classificação contra o PSG na Champions e o 7-1 contra o Salzburg. Enfim, o time se adaptou e jogou bem, e quando Tuchel chegou, esse esquema saiu do radar, e claro, isso prejudica demais o entrosamento e confunde os jogadores. Mas ele continuou assim, e o início de temporada não foi ruim. Apesar de ter perdido a Supertaça da Alemanha de 3-0 para o Leipzig, o time iniciou bem, aplicando goleadas, e parecia que aquele Bayern avassalador tinha voltado. Mas quando começou a Champions, os problemas também voltaram a aparecer. Na vitória contra o United, o Bayern em nenhum momento esteve perto de perder, mesmo terminando 4-3 a partida. A verdade é que eles fizeram um gol no momento em que queriam, no fraco time do United, mas tomar 3 gols ali já era um sinal que defensivamente o time não tinha se encontrado e poderia sofrer em muitos jogos, o que se comprovou no resto da competição. Na partida seguinte, contra o Copenhague, foi a mesma coisa, 2-1 sofrido, tendo que virar o jogo faltando 7 minutos para o fim, sendo salvo pelo jovem Memphis Tell. Enfim, nesta campanha da Champions, o time sofreu em todos os jogos, menos nos 2 contra o United, que eles ganharam fácil sem sofrer em nenhum momento. Mas ainda nesses jogos contra o United, se fosse o Bayern que estamos acostumados, não teriam vencido apenas de 1 gol de diferença, e sim metido as goleadas monumentais que estavam acostumados.
No jogo fora contra o Galatasaray, foi impressionante como foram dominados no primeiro tempo. Não tiveram só menos posse de bola, o que já é bem difícil em um jogo do Bayern contra um time bem mais fraco, mas também foram amassados em volume de jogo, menos finalização, menos grandes chances, enfim. Contra o Copenhague em casa, que terminou empatado em 0-0, tiveram 62% de posse, mas tiveram menos chances durante o jogo. Eu não vou deixar muitos lances aí por causa de direitos, mas o Neuer fez 2 boas defesas e o Bayern terminou com menos chutes a gol que o Copenhague, e finalizaram a competição com apenas 12 gols feitos e 6 tomados. E eu fui fazer uma busca nos dados, e isso não acontecia desde a temporada 17-18, em que marcou 13 gols e sofreu 6 também, terminando melhor que essa em gols marcados, mesmo ficando em segundo daquele grupo. Então, cara, é um fato que o Bayern não está mantendo sua essência com Tuchel, pelo menos não a essência recente, a do rolo compressor imparável. Eles já estão fora da Copa da Alemanha, perdendo para um time da terceira divisão, e na Bundesliga estão oscilando bastante, estando 2 pontos atrás do Leverkusen. E agora, para demonstrar a inconsistência defensiva do time de Tuchel, eu separei 2 jogos aqui, e como eu fiz na análise sobre o United, eu não gosto de pegar derrotas para provar um ponto, porque eu acho que tem muitas variáveis que definem uma partida. Então é claro que é uma vergonha os caras tomarem 5-1 do Frankfurt, time que nem está em sua melhor temporada, e perder em casa para o Werder Bremen, que não acontecia há 15 anos. Mas é muito fácil achar os defeitos nessas partidas. Eu gosto de pegar as vitórias e mostrar que mesmo vencendo, o time apresentou esses padrões que apresenta nas derrotas. Então vamos pegar uma partida recente contra o Borussia Mönchengladbach, em que eles venceram por 3-1. Até esse momento do jogo, aos 30 minutos do primeiro tempo, o Bayern não tinha sofrido perigo. O Borussia não atacava, não conseguia contra-atacar, não conseguia sair jogando e errava passes e domínios simples. O jogo estava controlado, porém, quando os caras conseguiram essa bola na trave em um cruzamento errado e o Eric Dier teve que salvar o que seria o primeiro gol, parece que eles desmontaram. Depois desse lance, teve um contra-ataque rápido para o Bayern, Kane lança para a área, sim, o Kane tenta um cruzamento, e no contra-ataque do Borussia, eles têm mais uma grande chance em menos de 1 minuto, nessa cabeçada que o cara errou a direção e foi para fora. Mas note como o time do Borussia estava todo atrás, nem foi uma falha de recomposição do Bayern, foi mais de posicionamento, já que o jogador está na ponta esquerda, faz a inversão para o outro lado e entra na área sem estar acompanhado para cabecear. E no lance seguinte, no tiro de meta dessa cabeçada, o Neuer pede calma e dá um passe errado, que gera o gol dos caras, e note também a vontade do Goretzka para acompanhar a jogada. Ele só foi trotando como se estivesse voltando pro vestiário depois de um aquecimento. Muito feio, cara. Um time que até então não tinha sequer sofrido no jogo e em um estalo toma 3 ataques perigosos com a defesa não conseguindo encaixar posicionamento ou recomposição e leva o gol. Também separei esse lance do Miller, que tenta um cruzamento sem nenhum sentido para a área, assim como o Kane fez no primeiro tempo, mas foi pior, porque nesse caso a defesa estava toda postada, era um jogador contra 4, já estando bem marcado. Quer dizer, às vezes falta criatividade ofensiva também nesse time do Bayern. Nessa outra vitória contra o Heidenheim, fica evidente um outro problema que vem sendo apontado pelos torcedores do Bayern, a loucura do Upamecano em alguns momentos da partida. Ele tenta essas arrancadas tiradas do nada e em muitas vezes deixa o time exposto. Muitos argumentam que ele já errou muito e que sobrecarrega o sul-coreano Kim Min-jae, e devo concordar com isso. Apesar de não achar ele ruim, na verdade acho muito bom, mas essas atitudes meio que mais atrapalham que ajudam. Em muitas jogadas ele vai atabalhoado e tem uma boa sombra no banco, o De Ligt, que para muitos deveria ser titular. E quando o Nagelsmann jogava com 3 zagueiros, havia sempre o rodízio de uma posição, mas o De Ligt sempre era mantido, era importante para o time, e agora ele vem tendo menos minutos. Eu acho que o caso do Bayern é parecido com o do Barça, em termos de não ter uma segurança no setor defensivo, e acredito que um esquema com 3 zagueiros seria mais eficiente para sanar essa questão no Bayern, já que os laterais avançam muito, independente de qual esteja jogando. Sempre há um grande apoio dos laterais. Isso não é ruim, é a identidade do time, ter laterais ofensivos e tudo mais, mas os 2 zagueiros ficam muitas vezes perdidos no encaixe da marcação em um contra-ataque, e jogando com essa linha de 3, teria uma ajuda para controlar essas situações, como visto nesse lance em que o lateral direito não recompõe rápido e os
os dois zagueiros acabam indo para a direita. A decisão do Kim de largar o meio e subir pode não ter sido a melhor, mas se tivesse um outro zagueiro para fazer a dobra com o Upamecano nesse caso, essa falha poderia ser consertada. O Heidenheim não fez o gol, mas esse tipo de lance seria bem perigoso contra um adversário mais forte, então pelo menos para Champions, acho que seria um ajuste legal a ser feito, não contra Lazio, que é bem fraco e não tem chance de passar, mas nos próximos jogos esse problema vai ser mais explorado pelo adversário. Um outro ponto que vale citar é que de todos os técnicos do Bayern, desde 2011, Tuchel tem a menor média de pontos por jogo. E claro, se compararmos com as passagens dos que tiveram pelo menos o mesmo número de jogos que ele teve até então. Na comparação com Heinz, por exemplo, da temporada 17-18, no momento da gravação desse vídeo eles têm o mesmo número de jogos, mas Heinz tem mais vitórias, mais gols marcados, menos gols sofridos, então cara, tá estranho esse Bayern. Não sei se Tuchel já perdeu parte dos jogadores, ou se em algum momento sequer os teve, mas sua postura combativa à mídia continua, e seu trabalho em campo, apesar de ainda estar disputando duas competições, não acredito que vá justificar uma permanência longa no clube. Eles têm um confronto direto contra o Leverkusen daqui a alguns dias, e esse pode ser o ponto para a virada de chave na temporada, porque na Champions não acho que tenham muitas chances de título, mas também depende do caminho até a final. E para fechar esse vídeo, um outro fator que prejudicou o Bayern de Munique ao trocar Nagelsmann por Tuchel foi a estabilidade no vestiário. Cara, não é de hoje que o Tuchel tem problemas de relacionamento com jogadores. No Chelsea, ele foi demitido exatamente por isso, por perder a confiança do elenco e por um desentendimento com o novo proprietário. No PSG foi a mesma coisa. Após um desentendimento com o Leonardo, sua saída parecia inevitável. E foi. No Borussia Dortmund, você já teve declarações de dirigentes dizendo que Tuchel era difícil de lidar, mas sempre exaltavam a capacidade dele nos treinamentos. Porém, o ponto crucial para Tuchel passar a ser mal visto, não só pelo CEO do clube, mas praticamente por todos os funcionários, foi uma mensagem enviada errada. Ele ficou irritado pelo Borussia vender 3 jogadores importantes, Hummels, Mkhitaryan e Gundogan, e foi mandar uma mensagem para o seu agente, provavelmente se queixando disso e falando mal do diretor. Só que ele acabou mandando essa mensagem para o próprio diretor, e segundo relatos, depois disso ele nunca mais foi aceito no clube, e todos passaram a não respeitar mais ele como pessoa, exatamente como aconteceu no caso Chelsea, que também não foi um trabalho em que ele perdeu o vestiário por falta de tática, e sim por um desrespeito pessoal do elenco. Eu não sei o que ele disse nessa mensagem, mas cravou o fim dele no Dortmund, e até mesmo no Mainz, clube em que ele fez seu primeiro trabalho na carreira. Tuchel não saiu pela porta da frente, já que pediu um aumento no orçamento para transferências, mas não obteve sucesso, e com isso ele pediu para sair do clube, e demonstrou descontentamento, mas o clube recusou o pedido e fez com que ele ficasse até o fim do contrato. Então assim, cara, não dá para falar que taticamente e no campo Tuchel seja um técnico ruim. Eu estaria mentindo se dissesse que acho isso, porque no campo ele fez bons trabalhos. No mais, ele tinha um dos times mais pobres da liga e conseguiu levar os caras 2 vezes para a Europa League, o que é mais um exemplo de que o dinheiro sozinho não é determinante para um bom trabalho. Se você não viu esse vídeo, clica no card para dar uma olhada. Ele chegou em uma final de Champions com o PSG, ganhou uma com o Chelsea, com pouco tempo de trabalho, fez boas temporadas no Dortmund, não conseguindo desbancar o Bayern, mas era o Bayern de Guardiola, então é aceitável, mas em todos esses casos, mesmo com o bom planejamento e execução tática nos treinamentos, seus trabalhos deterioraram por condutas pessoais e por perda de respeito dos jogadores. Então assim, cara, isso não é de agora, não é um caso ou outro. Em todos os trabalhos dele, ele saiu brigado do clube, saiu mal visto. E aí você é um dirigente do Bayern de Munique, que acabou de assinar um contrato de 5 anos com um técnico promissor. Técnico esse que não vinha mal, pelo contrário, vinha jogando bem e demonstrando variações no esquema tático e apresentando alternativas em jogos difíceis. E por supostamente uma rixa no elenco pela treta com o preparador de goleiro, você demite esse cara 4 dias depois do presidente do clube ter elogiado e bancado ele, e para resolver esse problema de voltar a ser o Bayern soberano na Liga Nacional e sem problemas latentes internos, você traz o Tuchel. Realmente não é à toa que o Kahn foi demitido, e não é à toa que mais uma vez Tuchel parece não ter toda a confiança dos jogadores. Nada de novo no front.
Por esse vídeo é isso, eu espero que você tenha gostado do conteúdo. Se quiser dar uma olhada nas camisas da KB Prime, entre em contato pelo Instagram ou WhatsApp. As compras pelo site só voltarão no mês que vem. E se quiser participar do próximo sorteio de uma camisa retrô, dá uma olhada no clube de membros do canal e seu apoio será muito bem-vindo. Se não quiser, é claro, eu já agradeço a sua presença até aqui e peço seu like e comentário aí embaixo, dizendo o que você acha sobre o Tuchel. E no mais é isso, um abraço a todos e até a próxima análise de Trave a Trave.